E já estamos de volta ao vivo em cores. Obrigado pelo carinho, pela sintonia, pela audiência. Hoje, Vida e Saúde está trazendo o Dr. Fábio Fonseca, psiquiatra, e o assunto não podia ser diferente, gente. Transtorno de ansiedade. Ele já está aqui de pezinho, sentou um pouquinho, descansou, mas ele veio para trabalhar hoje, né? Doutor, bem-vindo, doutora. Então, aqui a gente tem um quadro, Ciclo de Vida de Ansiedade. Como é que funciona na nossa cabeça, doutor, assim? Como que começa a ser gerado assim, uma ansiedade dentro de nós, doutor? Eu acho que essa explicação que eu vou dar agora vai valer para a ansiedade, mas vai valer para as emoções de uma maneira geral. Geralmente, Frei, a gente pensa que a gente passa por uma situação e a situação diretamente deixa a gente ansioso ou com raiva, mas não é bem assim. É preciso que a gente interprete a situação através dos nossos pensamentos. E é depois dos nossos pensamentos que podem ser tão rápidos. A gente chama de pensamentos automáticos. Pode ser 1 milissegundo, uma imagem, um pensamento, uma lembrança, que está associado àquela situação, mas não necessariamente representa o que é aquela situação. Exemplo, né? O meu filho vai viajar e eu penso rapidamente numa imagem de um acidente. E aí eu penso que aquilo corresponde à viagem do meu filho. Então, é aquela interpretação, é aquela imagem, é aquele pensamento catastrófico, como a gente chama, que gera ansiedade. Porque o fato de alguém fazer uma viagem simplesmente não quer dizer nada. Principalmente quando se trata de uma viagem de avião, né, doutor? Já tem aquela imagem do avião caindo, aí aconteceu outro dia com um time da Chapecoense, etc. Então já tem aquela imagem, poxa vida, não vai cair o avião. Daí começa, né, doutor? Eu não ia entrar nesse assunto, mas eu vou complicar um pouquinho mais para o público de casa. Por favor, doutor. O exemplo do avião cai como uma luva, porque, na verdade, caem muito menos aviões do que há acidentes de carro e de ônibus. Mas quando cai um avião, o que acontece? Vai para a mídia, chama muita atenção. Isso desperta o quê? A nossa atenção. Entendi. Então, não basta ter um pensamento catastrófico para que se gere ansiedade. Tem um outro fenômeno chamado atenção seletiva. O que é? Eu só fico prestando atenção naquelas coisas o tempo todo. Doutor, o senhor já vai explicar, mas assim, é muito importante isso que ele falou, porque, olha só, a gente também tem que alimentar e educar o nosso pensamento, educar o nosso cérebro, educar aquilo que a gente gosta, se alimenta, né? Se alimenta. De repente, se a gente só gosta de assistir filmes de tragédia, noticiário de tragédia, aqueles telejornais, doutor, assim, ou situações que se torce e sai sangue da televisão, a pessoa se alimenta só disso, né? É claro que a sua mente vai ficar condicionada a esse tipo de pensamento. É isso, doutor, mais ou menos? É exatamente isso, Frei. Então, assim, a nossa atenção fica focada só para, no caso da ansiedade, na depressão, por exemplo, seria para as coisas negativas. Entendi. Na ansiedade, só para a catástrofe, só para o pior que vai acontecer no futuro. O que isso gera no nosso corpo? Sintomas físicos de ansiedade. E a gente pode ter mais de 11, 12 sintomas físicos. Taquicardia, palpitação, coração batendo rápido, tremores, sudorese, suando muito, uma sensação de aperto no peito, até alguns sintomas de ansiedade que são um pouquinho mais complexos. Tem um sintoma de ansiedade que se chama despersonalização. Eu me sinto estranho no meu próprio corpo. Eu olho para mim e parece que eu não sou eu mesmo. É um sintoma de ansiedade, não é nada demais. Então, vamos só entender aqui, ó. Tá aqui na tela o que ele está falando, assim, ó. Primeiro um pensamento ruim, depois o corpo começa a pagar por isso, né? O corpo começa a pagar por isso, né? Então, isso. Falta de ar, frequência cardíaca alterada, mal-estar, etc. Que depois gera outro pensamento, é isso, doutor? Isso. Aí eu tenho um sintoma no corpo, eu começo a interpretar o sintoma que eu tive. Entendi. Isso deve significar que eu vou ter uma crise de pânico. Ou eu pensei no meu filho tendo um acidente de ônibus, eu fiquei ansioso e eu interpretei a minha ansiedade como um sinal de que aquilo é verdade. Entendi. E aí, essa outra interpretação negativa dos sintomas físicos de ansiedade gera um ciclo que faz com que a ansiedade comece a escalonar, como a gente diz. O que é escalonar? A piorar cada vez mais e alimentar o ciclo. Quanto mais aumenta a ansiedade, mais aumenta os pensamentos catastróficos. Quanto mais aumentam os pensamentos catastróficos, mais eu foco a atenção nisso. Quanto mais eu foco a atenção nisso, eu presto atenção no meu corpo. Quanto mais eu presto atenção no meu corpo, eu uso aquilo como uma prova de que meu pensamento original era verdadeiro. E é um ciclo, doutor. Vai indo, em lugar de buscar assim, uma luz, a pessoa está cavando o próprio poço, é isso? Mas a gente quer aqui deixar uma mensagem de esperança. Claro. Da mesma maneira que existe um ciclo negativo, um ciclo vicioso, a gente pode intervir. Eu posso quebrar esse pensamento? Posso quebrar esse pensamento. Legal. Posso quebrar a minha atenção. Posso aprender. Como, doutor? Pelo amor de Deus, como? Por exemplo, eu vou dar um exemplo, quando a gente trata pessoas com ansiedade social. Né? Uma das técnicas é, primeiro, a gente tentar
ela vê as coisas de outra forma. Ela não ir tanto com a expectativa de que todo mundo vai julgar. Mas, uma vez ela estando na situação, ela fica normalmente focada nos sintomas de ansiedade e na cara feia que está todo mundo fazendo para ela. Eu vou pedir para ela, você vai... Mania de perseguição, só para ela, tudo é para ela, né? E aí eu peço, você vai entrar nessa situação e vai começar a prestar atenção nos sinais de segurança. Eu entrei aqui, desde o primeiro programa que eu vi, o Frei me recebeu tão bem da primeira vez e eu prestei atenção naquilo. Nossa, acho que eu posso ficar à vontade no programa do Frei. Claro, pelo amor de Deus. Acho que eu não preciso ficar tão nervoso. Claro. Mas por quê? Porque eu não foquei a minha atenção só nos sinais de ameaça. Puxa, gravando, atenção ao vivo, etc., aquela pressão de televisão, não. Então, não. Quando eu vou para uma situação querendo prestar atenção em coisas que não representam ameaça, mas representam segurança, eu já começo a desconstruir a ansiedade social. Quando eu aprendo que, às vezes, sentir muita taquicardia com ansiedade, quando eu aprendo que sentir tontura em determinadas situações de ansiedade é normal, eu não vou começar a achar que eu vou ter um infarto ou um derrame. Quando eu aprendo isso, a ansiedade é muito desagradável, mas ela começa a baixar, porque eu paro de prestar atenção naquilo. Então, por exemplo, mudando o foco da atenção é uma maneira de quebrar o ciclo. Normalizando os sintomas de ansiedade. O que é normalizar? Eu saber o que é normal ter dentro da ansiedade. Se eu tenho um sintoma de despersonalização, né? Nem todo mundo tem isso, Frei, mas deve ser muito esquisito, né? Você se sentir estranho do próprio corpo. Entendi. Mas é um sintoma que pode ser normal da ansiedade. Se eu sei disso, eu não começo a achar que eu estou perdendo o controle e ficando maluco. Ô, doutor, de repente, assim, pessoas que começam a serem bombardeadas com pensamentos negativos, pensamentos autodestrutivos, enfim, pensamentos negativos que levam a essa ladainha de destruição, de autodestruição. A pessoa percebeu que ela está entrando nessa dinâmica. O que ela tem que fazer para cortar aquele momento? Eu posso mudar o pensamento, fazer alguma coisa concreto, enfim, lavar louça, enfim, varrer a casa, ou escrever, ou o que eu tenho que fazer para cortar esse ciclo do pensamento, doutor? Depende um pouco da frequência e da intensidade desses pensamentos. Se é um pensamento ou outro, vale a pena a gente conversar com a gente mesmo. Nossa, que provas que eu tenho de que isso é verdade? Se uma outra pessoa estivesse passando por essa situação, ela ia achar a mesma coisa? Se eu continuar pensando desse jeito, onde é que isso vai me levar? Só que às vezes, Frei, os pensamentos são tão intensos, tão frequentes, que não dá nem para a gente conversar com eles. Aí a gente tem que simplesmente cortar, não prestar mais atenção neles e desviar a atenção para uma outra coisa. Então, às vezes vale a pena tentar ser racional e conversar com os pensamentos, e às vezes vale a pena quebrar o ciclo de ruminação. Agora, doutor, assim, se eu quero, assim, eu quero eliminar o pensamento, então eu vou buscar outras formas de compensar. E essa compensação, eu abro a geladeira e começo a comer. E é chocolate, comer. Né? Excelente. Eu queria agradecer o senhor. E aí? Nada como ser entrevistado por alguém inteligente. Porque se eu começar a distrair a minha atenção para fora da minha meta naquele momento, eu vou estar fugindo da situação. Vou dar um exemplo para você de casa. Se eu tenho ansiedade por estar falando aqui com o Frei, eu começo a perceber, nossa, estou tremendo um pouco. Estou suando. Estou suando um pouco. Eu poderia começar a querer me distrair com o que está acontecendo lá em casa. O que vai acontecer com a entrevista? Vai perder o foco. Então, eu tenho que distrair a minha atenção para o meu foco, para a minha meta naquele momento. Então, ao invés de prestar atenção no meu corpo, eu vou prestar atenção para o slide, vou prestar atenção no Frei, vou prestar atenção para as perguntas que estão vendo e não vou ficar focado nos meus sintomas de ansiedade o tempo todo. Então, eu posso desviar a atenção dos pensamentos negativos, sim, mas desde que eu foque a atenção na minha meta naquele momento, para que eu seja eficaz. Mas se eu vou buscar compensações aí na comida e aí... Aí eu começo a criar mais problemas para mim. Né? Porque tudo depende da minha meta. Porque, assim, quando eu compenso na comida, eu resolvo a minha meta de diminuir a minha ansiedade no momento. Entendi. Só que eu pioro a minha meta de manter minha autoestima e eu pioro a minha meta, porque eu tenho que ter uma meta também de aprender a lidar com a ansiedade. E se eu fico fugindo da ansiedade o tempo todo, eu nunca vou aprender a lidar com ela. A gente aprendeu hoje, os estudos científicos já nos dizem que a melhor maneira de lidar com a ansiedade é enfrentando as situações, é passando por elas. Agora... Enfrentar de frente, como a gente... Enfrentar de frente. Mas espera aí, né, Frei? Se eu estou com medo de leões, se eu tenho medo de leões, e eu tenho muito medo de leões, eu não vou nem chegar perto da jaula, a não ser que eu perceba que não são leões. E para isso, muitas vezes, eu preciso me aproximar das situações muito gradativamente. Né? Quem não tem em casa uma criança que tem medo de cachorro, ou que já teve medo de cachorro? O que a gente faz numa situação como essa? Você pega a criança e já coloca em frente a um pitbull?
Ou se não, doutor... Você não faz isso, né, Frei? Isso, aí tem a questão do cachorro, do animal físico ali, tá ali. Mas, de repente, assim, ó, cuidado, tem bicho embaixo da cama. Ó, se não dormir, o bicho papão vai te pegar. E a criança começa a criar o imaginário de medo. Então, quando vai para o quarto, tem que alguém dormindo junto, tem que dormir com luz acesa. E daí, doutor? E aí, aos poucos, essa criança tem que ser exposta à possibilidade de ficar um pouco sozinha, depois o pai retorna para o quarto. Né? O pai garantir, olha, você vai ficar aqui durante 5 minutos, papai vai ali pegar um copo de água para você, depois eu volto, e garantir, e cumprir a promessa, e ajudar a criança sem perceber. E olhar junto com a criança embaixo da cama para ver se tem algum bicho? Olhar embaixo da cama para ver se tem algum bicho, né? Ajudar ela a perceber que mesmo que não tenha um bicho, está na cabeça dela, mas ela pode tolerar aquela ansiedade aos poucos. E mais do que não só perceber que não existe o risco, porque assim, a gente falou que a ansiedade é superestimar o risco, então não tem bicho-papão embaixo da cama. Mas e se aparecer? Aí a gente vai ter que ajudar a criança a confiar na capacidade dela de lidar com aquilo. Entendi. Se aparecer, papai está aqui. Se aparecer, é só você falar um oi, que eu já saio do meu quarto e venho aqui estar com você. Então, é preciso também aumentar a capacidade de confiança e a segurança, da pessoa. Né? Mas só para resumir, a gente lida com a ansiedade se expondo gradualmente às situações. Né? Quando a gente faz uma terapia para ansiedade, Frei, o que a gente faz? Primeiro a gente explica tudo isso, a gente normaliza os sintomas físicos de ansiedade, mas depois a gente ajuda a pessoa a fazer uma lista de tudo aquilo que ela tem medo. E quanto maior a lista, melhor. Né? A gente diz, quanto mais medo você trouxer para mim agora... Vai se liberando, né? Vai se libertando. E depois a gente vai dar nota. Qual é a situação que mais te dá medo? Qual é o número 100? Qual é o que te dá mais ou menos, número 70, número 50? E por onde é que a gente vai começar? Pelas situações mais fáceis. Aquilo que dá uns 10, 20% de medo, uns 30%, ali eu vou começar a ajudar a pessoa a enfrentar aquela situação. Ou seja... Do menor ao maior. Eu quebro um problema grande em pedaços pequenos e eu começo pelo mais fácil. E é tão intuitivo isso que a gente consegue fazer isso com as crianças quase que naturalmente. E a gente se esquece que a gente precisa se tratar tão bem quanto a gente trataria uma criança que está vulnerável. Um adulto com ansiedade é um adulto vulnerável e que precisa ser tratado também com esse entendimento e com essa compreensão. Vamos trocar de tela aqui, por favor, diretora? Vamos colocar outra tela aqui para a gente entender os sintomas mais comuns, doutora, aí. Vamos lá. Sintomas de ansiedade. A gente tem os sintomas psíquicos, né, que são sintomas, os pensamentos, né? Eu fico irritado, a minha autoestima fica afetada, eu começo a não confiar em mim mesmo, eu começo a pedir para ser reassegurado, para as pessoas ficarem do meu lado o tempo todo, as pessoas dizerem para mim que o risco não é tão grande, eu fico dependente das pessoas. Entendi. São sintomas emocionais, né? E tem os sintomas físicos de ansiedade, né? Que são todos aqueles que a gente descreveu. Esses sintomas físicos, a gente falou que pode dar taquicardia, tremores, isso é numa fase aguda. Agora, você imagina a pessoa passando por isso cronicamente, Frei. Né? Aí você começa a ter um desgaste do organismo pelo estresse. Né? Uma série de hormônios relacionados ao estresse, como o cortisol, por exemplo, começam a desgastar o organismo e dar uma certa propensão a doenças físicas. Afeta também a qualidade de sono, doutor? Eu vi a insônia. A insônia está muito presente em quase todos os transtornos de ansiedade. A pessoa começa a não dormir. Quando ela não dorme, ela não descansa. Quando ela não descansa, o corpo fica mais vulnerável. Fica irritado no dia seguinte. Fica irritado no dia seguinte. Não vai mudar, a cobrança vai ficar, né, vai aumentar. E o que acontece com o ciclo? Aumenta cada vez mais. Então, a gente tem tanto sintomas emocionais quanto sintomas físicos. E quando isso vai ficando crônico, vai propiciando o surgimento de mais doenças físicas de verdade, como, por exemplo, gastrite. Vai somatizando, né? Vai somatizando. E ansiedade crônica não tratada gera depressão. Olha. Então, as coisas vão se complicando. A gente tem muitas pessoas com transtorno de ansiedade que não trataram e que, ao longo do tempo, vão ficando cada vez mais deprimidas. Entendi. Porque acham que estão num beco sem saída, não vão ser compreendidas, acham que a autoestima delas está muito baixa, a visão que elas têm de si mesmas começa a ficar cada vez mais afetada e começam a ter depressão também. Gente, olha quantas informações. Doutor, vamos sentar lá, descansar um pouquinho, né, que ele merece. Quantas informações aqui hoje, transtorno de ansiedade, com o doutor Fábio Fonseca. Eu tenho isso e muito mais. Agora, já vi que começaram a chegar também as perguntas aqui, então nós vamos chamar o nosso intervalo. Na sequência temos muito mais informações para você, mas é claro, a nossa amiga, a Simone, tem um recadinho para nós. Então, fala aí, Simone.
Olá, Frei, é isso mesmo. Agora o recado é para você que está com dores nos joelhos ou aquela travada na coluna, sabe? Desagradável, né? Se você já não consegue fazer esse movimento, gente, fica atento. Você sabia que existe uma verdadeira epidemia de osteoporose por aí? E cuidado, você pode ser mais uma vítima desse problema. Hoje, só no Brasil, mais de 10 milhões de pessoas sofrem com doenças reumáticas, como artrite, artrose e principalmente a osteoporose. E ninguém está a salvo. Homens e principalmente as mulheres, a partir dos 35 anos, já demonstram os primeiros sinais da deficiência de substâncias vitais para o nosso corpo. E por isso, tem que prevenir. Comece já o seu tratamento com o Super Cálcio D e fortaleça seus músculos e ossos. Em apenas uma cápsula, você tem o cálcio que o seu corpo precisa e ainda a vitamina D, que faz a fixação do mineral em seus ossos. Não tome qualquer cálcio, somente Super Cálcio D, 100% natural, feito de concha de ostra e não engorda e nem interfere nos outros tratamentos. Para um resultado efetivo, a Organização Mundial da Saúde indica o uso contínuo por pelo menos 6 meses. Então, começa agora. Olha, e agora as suas dúvidas acabaram, porque o Super Cálcio D tem um canal também no WhatsApp para responder todas as suas perguntas. Então, mande o seu recado para o número que está na sua tela, que a equipe de consultores de saúde terá o prazer de te mostrar como o Super Cálcio D pode mudar a sua vida. E olha, gente, hoje tem promoção especial. Peça agora o seu Kit Amor, esse aqui, ó, com 6 meses de tratamento e mais um creme Green Lax, que ajuda no alívio das dores e pague só metade do preço. Isso mesmo, você vai ter 6 meses livre das dores e fortificando o seu corpo com 50% de desconto. Liga agora para o 0800 644 6868 e peça o seu kit. Parcele em seu cartão de créditos e receba em sua casa, mas peça já o seu Super Cálcio D. 0800 644 6868. Tenha mais disposição, tenha mais saúde e viva melhor com o Super Cálcio D. Frei, é contigo.